fogo ali com algumas modificações. É a nova diretoria colocando o seu jeito de pensar o futebol. É o nosso primeiro assunto com Pedro Henrique Torres. Nova temporada, nova gestão, novos processos. O Flamengo passa pela reestruturação prometida por Pape em todos os setores. O futebol, carro-chefe, é bem atingido. Logo antes da reapresentação dos jogadores, uma grande troca em basicamente todo o departamento médico, nova metodologia, novos profissionais, uma mudança que só o tempo vai mostrar as consequências. Na reestruturação do departamento de futebol, o departamento médico é sempre um tema bem sensível. Nessas mudanças, José Luiz Runco voltou ao clube para ser o diretor-geral. Fernando Sasaki saiu da base para ser o chefe médico do departamento profissional de futebol. Márcio Tanuri deixou o clube e o diretor técnico de futebol, José Boto, observa tudo, mas publicamente não se aprofundou no assunto. Existe um diretor médico de todo o Flamengo que não depende do futebol, que decidiu fazer essas mudanças, explicou-me algumas porque é que elas eram necessárias, e agora vamos ver como é que as coisas funcionam em termos de futebol, porque o resto dos departamentos médicos do resto das modalidades não é da minha responsabilidade. Boto tem carta branca de Pape, comanda todo o departamento de futebol e tem voz forte. Seu braço direito vai ser o compatriota Alfredo Almeida, o olho na área tática, no dia a dia de treinamentos, aumentar o diálogo com Felipe Luiz. Ele é uma pessoa com uma experiência muito grande, principalmente em metodologia de treino. Vai ser um apoio muito grande para a base também. E, tal como o nome diz, é o meu assistente. Eu não estou aqui, estou a acompanhar a equipa num sítio qualquer, preciso que alguém tome conta da parte mais técnica, não é da parte de contratações, não tem nada a ver com isso. É um olhar mais técnico sobre aquilo que se está fazendo aqui. Houve estranhamento interno até dos jogadores com uma saída em massa de funcionários, além do esperado. Mas encaram como um processo do futebol. Os detalhes são debatidos com Felipe Luiz sobre o dia a dia do CT e reportados a bordo. A parte médica fica com o Runco. As comunicações sobre negociações prometem que serão feitas de forma oficial. O clube confirmou que liberou Fabrício Bruno para exames no Cruzeiro, por exemplo. Ele nem viaja para os Estados Unidos nesta sexta-feira. Depois de 6 anos de Landim, o Flamengo muda e ajusta as peças para ficar com a cara prometida por Pape. Muito bem, novos tempos do Flamengo então. Elton Serra, quero sua opinião. Quando entra uma nova diretoria, isso acontece em qualquer empresa. Vem o seu jeito de fazer as coisas. Isso muitas vezes significa uma troca de pessoal. Isso é normal na sua visão, tem que ser aceito. Ou, como destacou até o Pedro Henrique Torres, né? Tem gente que estranhou a saída em massa de alguns profissionais de algumas áreas, como o departamento médico. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho normal. É claro que a gente está falando de fora e uma reestruturação, né, de departamentos no clube de futebol, principalmente quando se muda de diretoria, isso é bem específico de clube para clube. A gente está falando de um Flamengo que se reestruturou nos últimos anos e que tem hoje, né, uma estrutura de clube gigantesco no futebol sul-americano. Então, os processos eles fluem talvez de uma maneira mais fácil, apesar da complexidade que é um futebol profissional. Então, mudando de diretoria, tem aquela questão, né, de você alocar pessoas, né, de sua confiança, mudar um pouco ou enxugar ou aumentar alguns departamentos, a depender da demanda, olhar também para a folha de pagamento, olhar também para o orçamento e perceber onde pode enxugar. E aí, logicamente, isso causa um desconforto em determinados departamentos, em determinados momentos, inclusive, né, do clube. Então, é
essa reestruturação, a gente imagina que seja também por conta não só de uma mudança de pessoal, mas também uma questão orçamentária. Se isso vai impactar no futebol, é muito difícil a gente dizer. Mas é muito natural isso acontecer. Isso acontece em várias empresas, isso acontece em diversos clubes de futebol, isso acontece na política, isso acontece em vários lugares, né, em vários setores. Mas o futebol, é claro que quando você olha para o Flamengo, isso se potencializa, né, pelo tamanho do clube, e quando atinge um departamento que é talvez o mais visível para o torcedor, isso causa repercussão. Vamos ver se o Flamengo está fazendo o movimento correto para equilibrar resultados esportivos também com a questão a questão financeira do clube. Porque não é um clube que, obviamente, está devendo no mercado, mas precisa manter a sustentabilidade pensando em médio e longo prazo. Então, eu vejo como normal esse início, mas é início ainda, né? Vamos ver se as coisas vão caminhar de uma maneira diferente daqui para frente. E, obviamente, se os resultados esportivos não vierem, aí muitas dessas questões serão colocadas à tona novamente. Claro que nas finanças do Flamengo, a gente tem que levar em consideração a compra do terreno do futuro estádio, né? Isso impactou o resultado e vai impactar nos próximos anos a construção do estádio, né? Então é uma coisa que a diretoria do Flamengo está trabalhando para ter um novo estádio e isso tem seu custo, é claro. Davi Luiz é coisa